Começando Rotas. Aqui é a Mari Guimachi e eu ensino e ajudo você a viajar barato para o exterior. No tema da live de hoje, a gente vai falar sobre a razão pela qual você deve organizar os passeios com antecedência. Aí você vai me dizer que agora, Mari, organizar de novo, você com essa palavra, justo o que eu não gosto de fazer. Mas, vou falar de novo, já falei várias vezes antes nas lives e vou continuar pregando que quando você começa a organizar essa viagem, você já começa a viajar ali, a sua viagem já começa na organização, você já começa a sentir, entender o destino que você está indo, você já começa a sua viagem por ali. Então, a organização da viagem é tudo. É o que faz com que você conheça melhor o lugar, entenda para onde que você está indo, os lugares, o que você quer fazer. Então, organizar a viagem faz parte de todo o processo de viajar. E também aprende a cultura e esqueci a palavra. Aprende a cultura sobre o local e tudo mais. Falar sobre a cultura também do local também é uma coisa que eu prego bastante aqui, que é sempre importante você saber e entender um pouquinho sobre a cultura local lá, para que você não acabe passando nenhum aperto, algum problema que você não precisaria se você soubesse. Então, sobre a cultura local, que é uma coisa que eu prezo bastante, falo bastante pra vocês. Até todas as outras lives eu falei também. É bem importante sempre saber e entender um pouquinho, até sobre os passeios que você tá indo, porque às vezes você organiza algum passeio que seja mais de algum lugar mais conservador. Às vezes, principalmente a gente, mulher, acaba não levando a roupa adequada para aquele ambiente, para aquele lugar. Ainda existem muitas igrejas, muitos lugares muito visitados que são mais conservadores, então é sempre importante você dar essa pesquisadinha, entender um pouquinho sobre o lugar que você está indo e sobre os passeios que você está fazendo, que você pretende fazer, né? Então, por isso que é importante você organizar antes, entender um pouquinho a cultura do lugar que você está indo, os passeios que você pretende fazer, e quando você organiza tudo, você vai deixando tudo redondinho e não acaba sofrendo nenhuma surpresa ruim, né? Algum perrengue ruim que não precisaria. Então, não significa que você comprar o seu passeio antes e organizar ele e comprar ele antes, você vai pagar mais caro. Não significa nada disso. E você organizar tudo e comprar antes vai facilitar em muito essa viagem. Por quê? Porque você vai conseguir visitar mais lugares, né? Quando você organiza tudo e coloca tudo certinho no papel, o que você pretende fazer, principalmente olha no mapa da cidade onde que fica cada lugar, você consegue fazer os que são próximos tudo num dia só, os outros que são mais distantes no outro dia, e assim organizando certinho a tua viagem. Vai te poupar tempo também, porque, gente, se vocês escutarem algum barulho estranho, é um gato tentando destruir caixas aqui. Então, vai te poupar tempo também, por quê? Porque vai fazer com que você não acabe perdendo tempo durante o seu dia de passeio no deslocamento, né? Também com isso, vai agilizar a sua viagem e vai te poupar dinheiro, porque acontece? Como eu falei, se você tem os passeios todos no lugar X, tem 5 passeios no lugar X da cidade e 4 no outro, aí você faz uma hora um lá, outro cá, você vai acabar passando metade do seu dia de passeio dentro do transporte, dentro do metrô, o que você escolher durante a sua viagem, mas você vai acabar perdendo tempo na locomoção em vez de fato aproveitar o seu passeio. Vai economizar dinheiro também por causa disso, né? Porque você vai poupar a locomoção, como eu falei. E também comprar com antecedência e organizar tudo vai fazer com que você não fique em filas. Porque o que acontece? Eu já falei sobre esse site aqui antes, vou falar de novo. Eu uso bastante o site do Get Your Guide para passeios. Na verdade, é o que eu mais uso, assim, quando eu compro os passeios com antecedência. E aí, muitos deles, você acaba não ficando na fila, o que facilita e agiliza muito na sua viagem, né? Te poupa muito tempo, dependendo dos lugares que você for passear, ficar na fila não é muito uma opção, e dependendo do tempo que você for ficar na cidade também. Imagina, você vai ficar uns 2 dias numa cidade.
aí acaba ficando 4 horas numa fila. Então, comprar os passeios com antecedência e organizar tudo certinho te poupa tempo, faz com que você passeie em mais lugares. Às vezes você tinha um passeio que você teve que acabar descartando, que você achou que não daria tempo de fazer. Aí quando você começa a organizar tudo, você vê que dá pra fazer mais aquele passeio que você não contava. Então, até vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Quando eu fui pra Londres, que eu fui na London Eye, eu acabei não me organizando com os tickets do passeio e eu fiquei, tipo, sei lá, mais de 1 hora, assim, na fila. 1 hora e meia, alguma coisa assim, na fila, enquanto tinha, tipo, muita galera que tava passando direto, sabe? Aí a gente acabou perdendo o maior tempão na fila porque não se programou antes, não pensou nisso. Depois que a gente foi descobrir que tinha esse passe livre. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi pra Itália, em Roma, os nossos dias lá iam ser mais curtos, iam ser mais rápidos. Então a gente não podia dar essa bobeira. E como era fim de julho, que era o auge da temporada, então a gente já sabia que estaria cheio, que estaria tudo lotado, porque era o auge da temporada de viagens. E o Coliseu e o Vaticano eram 2 lugares super requisitados em Roma. Então, quando a gente percebeu em Londres que a gente deu esse baita vacilo, na Itália a gente já fez totalmente o contrário. A gente comprou os passeios com antecedência. Inclusive, a gente comprou com guias, que eu falei pra vocês que eu já fiz alguns passeios com guias, que eu achei bem válido, tanto no Coliseu quanto no Vaticano a gente teve guia. O Vaticano era um pouco mais livre, assim, o Vaticano não, o Coliseu era um pouco mais livre e o Vaticano era mais completo, assim, o guia. E aí a gente chegou cedinho no Coliseu, eu acho, se não me engano, o nosso horário era 8h30, o horário do passeio que a gente comprou com guia e tudo mais, e já tava uma fila gigantesca. Nossa, a fila já tava, tipo, dando voltas, assim. E a gente passou todo mundo, a gente passou na frente de todo mundo porque o nosso ticket era sem fila. Então, nossa, a gente deu uma baita sorte, assim. Depois o guia até falou pra gente que a fila já tava em torno de 2 horas de espera. Então, a gente deu uma boa poupada e a gente já tinha o outro passeio programado do Vaticano. Então, a gente nem tinha a opção de perder esse tempo ali na fila do Coliseu. Foi uma coisa que a gente precisava mesmo fazer. Aí, quando a gente saiu do Coliseu, a gente foi pro Vaticano. E no Vaticano também, a gente já tinha comprado o passeio com antecedência, sem fila e tudo. E a fila para entrada no Museu do Vaticano tava de 4 horas. Quando a gente conseguiu entrar, quando a gente entrou, tava o pessoal dos tickets contaram pra gente que tava em 4 horas a fila de espera para entrada no museu. E também a gente comprou sem fila e entramos na hora. O guia já vai passando direto e a gente comprou com guia em português, então foi um passeio super legal, que valeu muito a pena, tipo, e não ficar na fila, imagina, 4 horas na fila. E era verão, como eu falei pra vocês, verão, a Itália tava, tipo, muito quente. E pra entrar, que nem eu falei pra vocês antes, pra entrar no Vaticano, eles são mais conservadores, né, então você não pode entrar de shortinho, regata, eles mandam você se cobrir com uma toalha, um pano, alguma coisa. E como eu já sabia disso, eu acabei já indo de calça comprida e camiseta. Manga curta e tudo, mas camiseta mais fechada, assim. E tava muito quente, gente, muito quente. Eu fiquei imaginando aquela galera, assim, no sol. Tipo, nossa, foi um passeio, assim, que super valeu a pena comprar esse ticket mais rápido. Porque realmente, assim, ficar no sol na fila não tava meio fora de cogitação. Tava realmente muito, muito quente. Nas pirâmides do Egito também, quando eu fui, a gente comprou o passeio também sem fila. E, nossa, foi tipo o Vaticano, assim. A fila não tava tão grande, eu acho que tava menos de 1 hora, assim, a fila pra entrada. Mas também, nossa, um calor horrível no Egito. Então, tipo, nossa, super valeu a pena. Tem esses passeios que são mais disputados, assim, eu acho que não tem muita chance de você acabar, principalmente quando você tem uma viagem mais rápida, que você vai ficar poucos dias. Tipo, em Roma a gente tinha 2 dias. Então, como é que a gente ia passar 9 horas, 4 horas do Coliseu, mais 2 horas, 4 horas do Vaticano, mais 2 horas do Coliseu em fila?
A gente ia passar metade do nosso dia em fila, em vez de estar de fato aproveitando a cidade, que era o que a gente mais queria, né? Que é o que a gente mais quer. A gente não quer ficar em fila quando vai passear, não quer ficar esperando embaixo do sol, ou às vezes se estiver chovendo. Então, é super válido você organizar antes a sua viagem, comprar os passeios com antecedência, já planejar certinho os horários que você vai passear. Você já pode também dar uma olhadinha de quanto tempo demora cada passeio, para já organizar o próximo depois, para deixar o seu dia realmente bem organizado, quanto tempo você demoraria de deslocamento, se precisar de deslocamento. Do Coliseu para o Vaticano, tinha o metrô na frente do Coliseu e o metrô na frente do Vaticano, então, o deslocamento foi bem fácil pra gente. Então, são passeios que realmente valem a pena você acabar optando por esse ticket antecipado e acabar não pegando fila, né? Porque a fila, muitos lugares, nossa, acaba acabando com o dia e você acaba cansando muito mais do que realmente precisaria. Aí agora você vai me dizer, Mari, mas vai ficar muito mais caro se eu comprar esse ticket antes do que eu comprar na hora. Não fica, gente. Ele encarece um pouco o valor, sim. O valor na hora, ele é um pouquinho mais barato, mas não é nem um valor gritante que você vai dizer, nossa, você tá ficando louca, não vou comprar isso, é um absurdo. Não é nada disso. Tem um valor maior, sim, porque principalmente quando tem guia, ele acaba encarecendo um pouquinho mais, mas não é nada muito absurdo e que não vale a pena. Porque, às vezes, se você deixar para comprar o ticket na hora, pode correr o risco de você pegar a fila do ticket, depois a fila de entrada. Então, só aí você já perdeu um tempão que você já poderia ter feito 2 passeios. Então, às vezes, você vai gastar, 5 euros a mais, mas vai compensar. Então, dependendo do tempo que você vai ficar na cidade, compensa e vale muito a pena. Mas você vai me dizer também, mas eu não vou viajar agora, nem vou olhar isso. Agora seria uma hora bem boa pra gente conhecer pontos turísticos, né? Porque não tá tendo ninguém. Mas, quando tudo abrir, o que você tem que pensar é que vai estar todo mundo viajando. Todo mundo vai querer viajar. Então, as filas, se já eram grandes, se tornarão muito maiores. Porque a hora que tudo normalizar, vai todo mundo sair querendo viajar, querendo recuperar o tempo perdido. Então, o que vai acontecer? As filas vão multiplicar, vão aumentar muito mais. Então, aí sim que é a hora de você organizar tudo com antecedência e antecipar esses passeios, já organizar e planejar eles e antecipar as entradas deles, porque vai ser a hora que vai estar mais super lotado ainda, principalmente se agora, por exemplo, alguns pontos turísticos que já abriram, eles estão com 30%, só recebendo 30% da sua capacidade. Então, se depois abrir e aumentar para 50%, vai aumentar ainda mais o número de pessoas e diminuir o número de pessoas entrando. Então, vai ficar realmente bem concorrido, bem pesado. É uma oportunidade que vale a pena apostar, né? Em não enfrentar fila, em talvez entrar certinho. E também esses passeios é legal porque você marca o horário. Então, você já se planeja no horário, né? Antecipando tudo, você já se planeja certinho no horário, entra no horário programado, já consegue organizar mais ou menos o tempo que você vai ficar lá, pra depois ir. Aí também você vai me dizer, Mari, eu nem tenho tempo de ficar pesquisando. Quando é a tua prioridade fazer essa viagem, organizar ela e realizar ela, que é o que eu já falei nas outras lives também, quando você prioriza a sua viagem, você acaba conseguindo fazer isso. Até porque, como eu falei, organizar e planejar ela faz parte de toda a sua viagem. Então, se você acabar não organizando, não planejando, você já está pulando uma parte da sua viagem, você já não está aprendendo um pouquinho mais sobre o destino que você está indo, algumas curiosidades legais, alguns passeios não tão conhecidos, mas que valem super a pena fazer. Então, quando você acaba não planejando a sua viagem, não organizando ela, você acaba já perdendo um tanto da sua viagem, porque você já não conheceu o seu destino, você já não entendeu como que funciona tudo lá. Como eu sempre digo, organizar e planejar a viagem é começar a viajar. Então, pular essa etapa acaba tornando essa viagem um pouquinho menor do que ela poderia ser, tão grandiosa. Eu tenho medo de comprar errado,
ou, sei lá, comprei no site que não confio muito. É sempre muito importante vocês verem as avaliações. Eu dei essa dica também na hospedagem, que foi um vacilo que eu cometi. Ver a avaliação das pessoas sempre é muito válido, porque todo mundo fala a real do que se o passeio foi bom, se foi ruim. Então, quando tem avaliações de pessoas, é sempre importante você dar uma olhada, porque às vezes o passeio tá lá, tipo, nossa, tem tudo pra ser ótimo. Aí você vai olhar a avaliação das pessoas, nossa, é horrível, o guia não chegou, o guia atrasou 2 horas. Então, ou a gente não conseguiu entrar realmente sem enfrentar fila, ficamos 4 horas na fila. Então, a avaliação do site, a avaliação das pessoas nos sites é a coisa mais valiosa, é a maior arma que a gente tem ao nosso favor na hora de comprar. Então, é sempre bom avaliar bem, se tem bastante, analisar bem, se tem bastante avaliações, se as avaliações são positivas realmente, o que são positivas, e se tiverem negativas, o que elas são negativas, porque o site que a gente compra não é só coisa linda, todo mundo falando bem, mas você tem que ler os comentários de gente que deu notas menores ou que tiveram algumas reclamações e ver o que é, porque às vezes você consegue ponderar, tipo, tava muito quente e o guia atrasou 15 minutos. Tipo, a ocasião fez o passeio ruim, tornou a experiência ruim. Porque, tava muito quente, então, poxa, daí já tava um calorão, eles estavam no sol, o guia ainda atrasou. Mas não é uma coisa, assim, tão relevante. Tudo você tem que ir relevando, levar em consideração, de fato, o que aconteceu. Então, é sempre bom ver tanto as avaliações boas quanto as ruins. Porque se disser alguma coisa, tipo alguém diz lá, foi ótimo, o meu foi tudo bom, mas 3 dizem que foi horrível, que o guia nunca chegou... Então, você tem que saber ponderar, entender que, não é porque um diz que é bom que realmente é bom. Então, a avaliação que tem nos sites é a nossa maior arma. É o que ajuda, o que facilita mais na hora da gente decidir o passeio, se de fato vale a pena comprar naquele site, ver se ele é seguro mesmo. Então, é sempre bom levar isso em consideração. E marcar certinho, né? Ver bem certinho o dia que você vai estar lá, pra não acabar comprando no dia errado ou numa hora que você já tem outro passeio, isso daí é com você. Por isso que é bom organizar tudo, que aí você acaba não cometendo esse tipo de erro. Cuidar para também não bater em dias que você já tem um avião de volta, ou vá para outro destino, para também não dar esse choque. E aí é só sucesso. Se cuidar de todos esses fatos, olhar bem as avaliações, é sucesso, vai que é tua. E eu não sei visitar quais lugares que eu quero ir, na cidade que eu vou. Primeiro de tudo, gente, organização, que é uma coisa que eu vou ficar pregando aqui, porque organizar a viagem é legal. Quando você começa, você vê que é bom mesmo, que não é perda de tempo, que não é chato. Então, organizar os passeios que você quer ir, dar uma pesquisada no Google, às vezes você decidiu um destino na louca, assim. E também esse site do Get Your Guide, quando você pesquisa a cidade que você quer ir, ele já aparece várias sugestões. Então, você já consegue ter uma ideia por ali. Aí você já consegue ir organizando certinho, como eu falei, para marcar todos os no lugares X juntos, depois todos os no Y junto, para não passar o dia só no transporte e não aproveitando de fato o seu passeio. Então, é bem legal essas dicas que o site do Get Your Guide te dá. E também o Google, né? O Google é a nossa maior arma, o que fazer em Londres. Sempre tem o que fazer. E claro que você também, se você já comprou uma passagem para aquele lugar, já comprou a ida para lá, alguma coisa você já conhece pelo menos. E aí vai organizando, procurando sobre a cultura do lugar, sobre como que as coisas funcionam lá, que você vai achando os passeios, as coisas legais para fazer lá. Às vezes você caminhando também de um passeio para outro, você acaba achando um parque, algum passeio alternativo, alguma vila, uma vendinha que é super legal de conhecer. Então, dar essas caminhadas entre os passeios próximos também é super legal, super válido. Já é um passeio ali, dar essas caminhadas é sempre encantador, assim, você sempre acha alguma coisa legal para caminhar, para conhecer, é sempre bacana. Então, como que você não deve fazer isso? Como que você não deve não organizar o seu passeio? Deixar para comprar em cima da hora. Porque às vezes, além de que você pode pagar mais caro, pode ser que seja mais barato, mas pode ser que seja mais caro, você ainda vai ter que ficar na fila. E como eu falei, dependendo do lugar, você ainda vai pegar a fila do ticket para compra do ticket e a fila da entrada no passeio.
Então, às vezes, se você botar no papel, você vai ver que não vale a pena mesmo. É muito melhor você já organizar antes, comprar antes, e principalmente quando você compra antes, você já consegue comprar do Brasil. Então, você já dá uma economizada no dinheiro que você vai levar, né? Às vezes você já consegue comprar aqui no cartão e tal, então você já economiza no dinheiro que você tem que levar, ou às vezes lá você, tipo, já não tá com mais tanto dinheiro, aquele passeio já tá pago, então já tá tudo certo. Então, as formas certas de fazer isso, como eu falei, é pesquisando no Get Your Guide, que é um dos sites que eu mais uso, que eu super confio, nunca tive problemas. Foi até o que eu sugeri para transfer, para quem tem medo numa live anterior. Às vezes quem tem medo da chegada no aeroporto, de não saber se virar, não saber pegar um táxi, um Uber, foi o que eu sugeri para transfer. É o mesmo site, o Get Your Guide. E o Viator também é um. O que eu mais uso é o Get Your Guide, que é o que eu mais confio, que nunca tive problemas, sempre foram bem legais. Os passeios, quando eles são guiados em português, é bem legal. Às vezes é português de Portugal, mas tá tudo entendível também. Então são 2 sites que eu uso, que são bem bons, bem confiáveis, que vale a pena dar uma olhada lá. E o Get Your Guide, como eu falei, já tem aquelas dicas. Às vezes você tá meio perdido ali no teu destino, tipo, só tô indo, só comprei a passagem. Ali já tem várias dicas legais que já te ajudam a ir planejando a viagem, a saber onde ir passear, onde ir. Então já dá uma ajudinha bem bacana na hora que se você estiver meio perdido. Então, um passo que a gente já pode começar hoje, né? Já procurando, entra no Get Your Guide, já procura um destino que você quer ir, que você sonha em ir, que assim que acabar essa pandemia, que abrirem as fronteiras, você pretende ir. Então já pesquisa lá, já dá uma olhada nos passeios. Eles também vendem aqueles ônibus que fazem um tour durante a cidade, sabe? Que faz o tour em todos os principais pontos turísticos. Até quando a minha amiga foi para Nova York, ela tinha pouco tempo lá, foi o que a gente optou para ela fazer, porque seria o mais fácil, que ela conseguiria conhecer vários pontos turísticos em pouco tempo, que era o que ela tinha. Então eles também vendem esses ônibus. E também tem os passeios separados, avulsos, que você só vai lá e compra. Então, um passo para já começar a ir fazendo é entrando no site do Get Your Guide, já pesquisando destinos que você tem muita vontade de conhecer, vontade de ir, que assim que acabar tudo você já vai ir. Agora, principalmente com as dicas do Traçando Rotas, você já se encorajou e vai. Então já entra no site do Get Your Guide e procura os principais passeios na cidade que você quer ir, já dá uma olhadinha nos preços, os que tem tour guiado em português que você acha que vale a pena. E já vai programando e organizando a sua viagem daí. Então é isso, gente. Na live de hoje é isso que tínhamos para conversar. Espero que tenham gostado. Vamos tirar a foto? Deixa eu sorrir, gente, porque não pode ficar... Ainda tem algumas fotos que eu tô ficando meio cagada, então eu vou dar um sorriso e vocês tiram o print. Beleza? No 3. 1, 2, 3... Agora vocês postam nos stories que eu vou e marcam @traçandorotas, que eu vou repostar tudo aqui no Instagram do Traçando Rotas. Obrigada por quem chegou até aqui. Nos encontramos na quarta de novo. Vou postar também uma fotinha no feed e você comenta lá tudo que você aprendeu na live de hoje. E obrigada por terem chegado até aqui. Um beijo e até quarta!